Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo, seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo. Hoje teremos a aula 5 de balanço de massa e eu selecionei aqui para nós um exemplo do Felder, o exemplo 4.5.1. Vou abrir a tela aqui para mostrar para vocês. Então, o que nós temos? Um sistema de condicionamento de ar. Então, eu tenho um sistema que vai retirar a umidade do ar ambiente. Não tem o balanço de energia ainda, né? A gente ainda vai chegar lá, mas no momento a gente só tem o balanço de massa. Depois, posteriormente, a gente vai ter os balanços de energia, né? Preciso ir passo a passo. Então, o nosso problema é esse. Vamos ao enunciado, o que a gente tem. Então, eu tenho o fluxograma já montado, né? Um exemplo do livro. E nesse fluxograma, deixa eu ativar minha canetinha aqui. Aqui. Então, eu tenho ar úmido entrando aqui em né? Está até separado já, né? O equipamento está aqui no meio, é um sistema. Eu tenho o sistema global, que é esse pontilhado maior, envolve todo o sistema. Eu tenho um ponto de mistura, que é entrada, que é o N1, é o ar úmido que entra com 4% molar de vapor de água, e o restante, né, 96%, 0,96 de ar seco. Isso vai ser misturado com a corrente de reciclo, que é essa N5, e vai formar a corrente N2. Essa corrente N2, ela é 2,3% de vapor de água, com 97,7%, o restante, de ar seco. Isso vai passar pelo condicionador de ar, que condensa parte da água para remover aquela parte do ar-condicionado, né? Quem tem em casa, ou no escritório, na empresa, que aquele ar, aquela água que fica pingando, que vai para fora do ambiente. Então, essa corrente N3, eu removo a água do ambiente para facilitar o processo de resfriamento. A gente vai aprendendo com o tempo que a água, para mudar de temperatura, ela demanda uma grande quantidade de energia, né? A gente vai chegar lá nos balanços de energia, depois de ter todos os exemplos de balanço de massa, a gente vai entrar no conteúdo de balanço de energia. Então, na corrente N3, eu tenho água líquida sendo removida, e aí sai a corrente N4 com a porcentagem de 1,7% de vapor de água e 98,3% de ar seco. Então, se vocês prestarem atenção, eu tinha 2,3% de água, removi para 1,7%. Lembrando que lá no começo de tudo, eu ainda tinha 4%, então eu saí com 4%, entrei com 4% e vou sair do processo todo com 1,7%. Então eu estou removendo muita umidade, tá? Para menos da metade do que entrou. E essa corrente que sai do ar-condicionado, ela recicla uma parte. Geralmente a gente faz isso para otimizar o processo, tá? Porque senão entra uma carga muito grande no ar-condicionado. Então a gente faz isso. E, né, ele pede, né, o problema todo, que no ambiente entrem 100 mols de ar úmido, né, que é 1,7% de vapor de água com 98,3% de ar seco. Está trabalhando com mol, né, então já deu todas as variáveis. Agora a gente vai para o balanço, ok? Então, deixa eu clicar aqui. Esse é o nosso processo todo, né, como eu descrevi, fiz a descrição. N1, entrada global. N3, saída de água líquida condensada. E 100 mols é o que entra no ambiente e sai do meu processo que eu estou fazendo balanço. Então, eu tenho 4 sistemas aqui. Eu tenho o processo global como um todo, que é esse pontilhado mais externo. Eu tenho um ponto de mistura aqui, que entra N1 e N5, se vocês olharem o sentido das setinhas, e aí sai a corrente N2. Eu tenho, e uma saída, né, a corrente N2. Eu tenho um outro sistema, que é o condicionador de ar, que eu tenho a entrada N2 e 2 saídas, N3 e N4, e ainda tem um ponto de divisão, um ponto de separação, onde entra N4 e sai N5 e os 100 mols ali, que seria a corrente N6. Atenção à corrente, né, aqui nesse ponto de separação, porque as porcentagens são iguais. Então,
98,3, 98,3 na N5, 98,3 na saída global. Então, isso significa que esse ponto de divisão, ele só separa a vazão, ele não separa a composição. Isso é muito importante. Opa. Então, deixando aqui prontinho o nosso sistema, né, o balanço, vamos para a análise dos graus de liberdade. Sempre começa por isso. Vou para o sistema global, que é esse mais externo pontilhado. Eu tenho duas variáveis desconhecidas, duas incógnitas, N1 e N2, porque olha, não é N2, deixa eu aproveitar aqui ao vivo, né, para fazer a correção, porque não é N2, é N3 que eu não sei no global. Vamos lá. Aí, N1 e N3. Canetinha. N1 e N3 no global que eu não sei, porque a outra saída eu sei. As porcentagens a gente sabe todas, então, qual que é a porcentagem aqui na N3 de água líquida? 100%. De ar seco é zero. Tá? Então a gente conhece todas as porcentagens. Quantos balanços eu posso fazer? 2, um para o ar seco e um para a água, o que me dá 0 graus de liberdade. Então, esse sistema é possível de ser resolvido. Eu consigo encontrar N1, eu consigo encontrar N3. Lembrando que as equações então vão ficar assim, né? Não tem reação química e não tem acúmulo, regime permanente. Não fala nada de acúmulo aqui, nem de variação com o tempo. Então, eu tenho o que entra é igual ao que sai. Então, o que entra é N1, sai a corrente N3 e sai os 100 mols lá no final. Fazendo o balanço para o ar seco, então é 96% de N1 igual 98,3 de 100. Eu não tenho ar seco na corrente 3. E fazendo o balanço para a água, aqui eu só estou montando as equações. Fazendo o balanço para a água, eu tenho 4%, 0,04 de N1, é igual a N3, uma saída, mais 0,017, que é 1,7% de 100 mols. Ainda não vou calcular nada. Então, são as equações. Então, esse sistema eu consigo resolver, vai ser o primeiro que eu vou fazer daqui a pouco. O próximo sistema é o ponto de mistura. Tenho duas variáveis desconhecidas, N2 e N5, porque eu já sei que N1 eu vou resolver no problema anterior. Né? Eu vou resolver no balanço global. Então, eu tenho duas equações de balanço, mesma coisa, ar seco e água, o que me dá 0 graus de liberdade. Montando as equações, o que entra no ponto de mistura? N5 e N1, e sai N2. Então, N1 é 0,96 de N1, o que é de N5? 0,983 de N5 é igual a 0,977 de N2. E para a água, né, 0,04 de N1, 0,017 de N5 igual a 0,023 de N2. Tudo que aquelas porcentagens que estão no fluxograma. Ainda não vamos calcular nada. Falta o balanço, né, a análise para o condicionador de ar. Tenho duas variáveis desconhecidas, N2 e N4. N3 a gente descobre no global. Duas equações de balanço. Aqui, né, o N2 a gente vai descobrir no ponto de mistura também. 0 graus de liberdade. O que entra no condicionador de ar? N2. Sai N3 e N4. Porcentagens, né? N2 eu tenho 0,977 de ar em N2 e eu tenho 0,983 de ar em N4. Em N3 eu não tenho nada. E água, eu tenho 0,023 de N2, N3 mais 0,017 de N4. Então, aqui a gente tem todos os balanços. E falta o balanço só para o ponto de separação, ponto de divisão. Duas variáveis desconhecidas, N4 e N5. Uma equação de balanço, vou explicar por quê, e me dá um grau de liberdade. Por que eu só tenho uma equação de balanço? Vamos lá. Eu lembro que eu comentei lá no começo que as porcentagens são todas iguais. Isso significa que eu tenho uma equação só. Vou demonstrar. O que entra é N4 e sai N5 mais 100.
O que sai? O que sai, ó. O balanço para o ar seco, 0,983 de N4. 0,983 de N5, está saindo, mais 0,983 de 100. Eu tenho 0,983 em todos os termos. Então, se eu dividir toda a equação por esse valor, 0,983, eu caio na equação do balanço global. Pode prestar atenção, eu vou cortar o primeiro termo, vou cortar o segundo e vou cortar aqui o terceiro. Vai sobrar N4 igual a N5 mais 100. A mesma coisa vale para o balanço para a água. Eu tenho entrando 0,017 de N4 igual 0,17 de N5 mais 0,017 de 100. Se eu dividir toda essa equação por 0,017, todos os termos, vai me sobrar N4 é igual a N5 mais 100. Então, na verdade, eu só tenho uma equação mesmo. Isso acontece sempre que eu tiver todas as porcentagens iguais, geralmente em ponto de divisão, geralmente. Então, esse aqui é o último sistema se eu precisar. Mas a gente não vai precisar porque os outros resolvem todas as equações. Se eu descobrir, por exemplo, N5, esse sistema já tem solução, porque fica uma variável e uma equação de balanço. Nós vamos para a solução, resolvendo. Primeiro, sistema global, que a gente definiu, lembrando as equações, deixando aqui bonitinho preparado. Então, vou pegar a segunda equação, balanço para o ar seco, 0,96 de N1, 0,93 de 100, isolando o N1, né, 0,93 vezes 100 deu 98,3, e passando 0,96 dividindo, isso vai me dar que N1 são 102,4 mols de alimentação. Então, a alimentação entrada ali do sistema global é 102,4. O N3 vai me ser, portanto, né, como que eu vou resolver N3? Eu vou na equação do sistema global. O 100 está do lado direito, passo ele subtraindo, N1 menos 100, então é 102, que é o N1, menos 100, que é a saída global, eu tenho que o N3, né, eu tenho 2,4 mols de água sendo condensada pelo sistema todo, pelo ar-condicionado. Então, entram 102, sai 2,4 de água condensada, e lá do outro lado sai 100 mols de ar desumidificado. Então, aqui está resolvido N1 e N3. Né? Substituir no balanço, olha só. Agora eu já sei N1 e já sei N3. Já são menos variáveis para resolver. Agora eu vou para o ponto de mistura, que a gente viu que também tinha 0 graus de liberdade. Colocando as equações novamente aqui, mais organizado. Aqui a gente vai cair no sisteminha, tá? Então, eu tenho entrando 102,4 mais N5 igual a N2, que é o que sai. Colocando as porcentagens, vou para a segunda equação das porcentagens. 0,96 de 102 mais 0,93 de N5 e igual a 0,977 de N2. Vou isolar o N2, vai ficar com essa forma aqui. Vou para a equação da água e vou isolar, e vou substituir o N2 dentro do termo da água aqui, ó, onde está esse N2 multiplicando 0,023. Aí é que a gente trabalha um pouquinho a matemática, né? 0,040 vezes 102 me dá 4,096. Repito o termo, fazendo a multiplicação e as divisões aqui, coerentes, né? 0,023 vezes 98 dividido por 0,97, 2,31. 0,023 vezes 0,98 dividido por 0,977, 0,0231. Isolando o N5, né, fazendo as somas, né, numéricas, e isolando o N5, a gente chega a uma divisão, aproximadamente, né, facilitando aqui, essa resposta aqui, se você usar todas as casas em uma calculadora, ou fazendo via Excel, por exemplo. Então, a gente vai ter aproximadamente 290. Né? Se você usar 3 casas, aqui pode ser que dê em torno de 295, 297, depende das aproximações. Não é um erro, tá? Na verdade, é um erro de truncamento, porque a gente faz aproximações. Mas não, a gente não costuma considerar como errado. É aproximado de 290 mols, a corrente N5. N5 é a corrente de ar reciclado. Então, entram 102 e eu ainda reciclo 290, que é o que eu faço voltar para o sistema.
Indo para o balanço global, né, que está aqui em cima, 102 mais N5, vai me dar 392,4 mols entrando no sistema de ar-condicionado. O reciclo geralmente dá valores mais altos, tá? Você tem que lembrar que aqui está em regime permanente, não é regime transiente. Então ele já está rodando dessa forma. Então N5 290, N2 392. Por que eu digo regime permanente? Porque muita gente pensa, fica confuso, porque como que entra 102 e está reciclando 290? É porque ele tem etapa de início de processo que é transiente que a gente não calculou aqui, que é a etapa do acúmulo, até o momento que ele fica permanente, que é esse cálculo que a gente está fazendo. A partir desse momento aqui, né, com esses valores de variáveis, não há variação de componentes. Falta quem? Né? Substituindo N2 e N5 no balanço, N2 e N5 conhecidos, falta só o N4 para a gente descobrir. Para ficar mais fácil, eu vou no balanço do ar-condicionado. E aí, eu descubro o N4, já dá para resolver até pelo balanço global, colocar as equações só para constar, mas eu já vou pelo global, né? Então, o N4 só pode ser 390 mols, porque entra 390 aqui no ponto de divisão, no, sai 100 quando vai para o cômodo e 290 reciclado. E aí a gente fecha todo o processo. Então, aqui, com múltiplas unidades, o primeiro exemplo que eu faço com mais de uma unidade, resolvemos todas as incógnitas, resolvemos todas as correntes, o problema está solucionado, e na próxima aula a gente vai aumentando a dificuldade dos problemas, e espero que tenham entendido, tenham gostado do exemplo. Quem gostou, curte o vídeo, por favor, compartilhe essa aula, refaçam o exercício, tentem calcular para ver entender, assiste a aula de novo, né? Aproveita que o material é grátis, e até a próxima. Muito obrigado, e até mais.